Graças a Deus, a graça e a paz de Jesus, meus irmãos. Amém. Queridos irmãos, só mais um aviso aqui, rapidamente. Se vocês conhecerem alguém que está querendo fazer o discipulado para se batizar, procure a diaconisa Cássia e o diácono Natanael, viu? Ou você fale para essa pessoa, olha, vai começar uma turma aí e pode pedir para eles procurarem o diácono Natanael e a diaconisa Cássia. Está se formando mais uma turma. Meus irmãos, a palavra de Deus, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, ela nos diz, irmãos, capítulo 10, versículo 11, ela diz assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para os que já são chegados os fins dos séculos. Então, tudo que está na Bíblia, irmãos, é para aviso nosso, é para nos ensinar. Tudo que está na Bíblia, irmãos, é para que a gente venha aprender cada vez mais com os exemplos, com as histórias dos homens de Deus que aqui foram narradas. São exemplos para nós atentarmos e a gente colocar em prática na nossa vida, né? Na sexta-feira passada eu preguei aqui sobre o apóstolo Pedro, tirando algumas lições, e hoje eu quero falar sobre um grande homem de Deus também, uma outra exemplo de vida para nós, que está em Josué capítulo 14. Você pode abrir a sua Bíblia, Josué capítulo 14. Obrigado, Axel. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 6. Josué capítulo 14, a partir do versículo 6. Quem achou diz amém. Quem não achou, diga aí, tenha paciência, pastor. Pastor vai aproveitar e tomar uma aguinha. Josué, bem no comecinho da Bíblia, capítulo 14, diz assim, a partir do versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, olha o que Calebe disse, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Tá bom? Somente até aí. Então, irmãos, nós conhecemos muito bem que Calebe e Josué foram os dois únicos daqueles 12 espias que foram para espiar a terra. Josué e Calebe. Moisés tinha conduzido o povo e quando estava próximo da terra prometida, ele envia os espias e somente Josué e Calebe voltaram com o ânimo de realmente conquistarem a terra. Os outros voltaram tudo com medo, tudo querendo desistir, tudo desestimulado, porque a terra tinha gigantes. E nós estamos, irmãos, diante do testemunho de um homem raro em sua geração, que era Calebe. Assim como na nossa geração, irmãos, nós precisamos de homens e mulheres que sejam cheios do Espírito Santo de Deus e de fé. Porque quando o povo de Israel estava ali às portas da terra prometida, irmão, estavam para tomar posse da terra prometida como Deus havia prometido. Mas aí, irmãos, 10 voltaram com um relatório cheio de medo, de incredulidade,
contaminou todo o povo para o desânimo. Somente Josué e Caleb disseram assim: não, se é da vontade de Deus, nós vamos comer os nossos inimigos como pão. Nós vamos, não é uma promessa de Deus a terra para nós, então nós vamos conquistar a terra. Mas os outros 10, irmãos, espias, eles não tiveram a fé necessária para se posicionarem. E aí contaminaram todo o povo com incredulidade. Esse versículo, irmãos, aqui, das palavras do próprio Caleb, que a gente acabou de ler, é registrado, irmãos. Caleb está falando aqui depois de 40 anos. Porque aqui ele está com 85 anos já. Depois de 40 anos que ele se posicionou e ainda estava esperando a promessa de Deus se cumprir na vida dele, porque eles tomaram posse da terra. Mas a parte que cabia a ele ainda ia conquistar. E aqui, irmãos, vai revelar a postura de um homem que não se contaminou com a incredulidade, com a covardia, mas que seguiu ao Senhor de todo o coração, mesmo em meio, irmãos, de uma geração incrédula. É o que nós temos vivido hoje, irmãos. Nós estamos em meio de uma geração, irmãos, que além de não crer em Deus, ela se volta contra Deus e busca combater tudo contra de Deus, irmãos. Nós estamos no meio de uma geração, irmãos, que as pessoas, irmãos, elas estão se voltando contra Deus e estão se glorificando por causa disso. Então, ou melhor dizendo, estão se exaltando, né? Estão achando que estão fazendo grande coisa, se voltando contra Deus. A nossa geração não está muito diferente da geração de Caleb, não, irmão. Porque somente Josué e Caleb, eles alcançaram ali a promessa de Deus, porque se manteram firmes nas promessas de Deus. E como eu falei, irmãos, tudo que está na palavra de Deus é para o nosso ensino. Se Deus permitiu que essa história estivesse aqui, é para nos dar um exemplo, é para o nosso ensino. Tá certo? Então, queridos irmãos, hoje nós precisamos de homens e mulheres, assim como Caleb, que não se deixam levar pelo medo, pela incredulidade dos outros. Dos outros. Porque, queridos, hoje tem muito mais pessoas para tentar roubar a nossa fé do que para nos animar. É ou não é, irmão? Rapaz, se você for falar, chegar perto de uma pessoa, hoje, vamos supor que você está lá no grupo, você vai dizer assim: rapaz, eu estou fazendo os exames porque eu acho que eu estou com tal enfermidade. Meus irmãos, daquelas pessoas que estão ali, com certeza, a grande maioria vai trazer notícia ruim para você. Ninguém vai dizer assim: rapaz, isso aí, você vai crer em Deus, que Deus vai te dar vitória, isso aí vai subir, isso aí vai ver com a diagnóstico errado, continue crendo em Deus, Deus é maior, mesmo sem enfermidade, Deus ele tem o poder de curar, melhor dizendo, mas a grande maioria vai começar a dizer um bocado de coisa. A gente tinha ali na igreja, irmãos, inclusive, eu fiz um treinamento, irmãos, depois dessa cena, sabe? Eu fiz um treinamento lá na igreja, como os irmãos deveriam visitar. E eu estou pensando em fazer outro treinamento desse. Como é uma visita que a gente faz na casa dos irmãos. Por quê, irmãos? Porque uma vez eu fui fazer uma visita a uma pessoa que estava doente, e foram algumas irmãs com a gente, e chegando nessa irmã que estava doente, a gente conversando, né? Eu levando ali uma palavra de ânimo, de restauração. Aí uma das irmãs que estava lá, nessa visitação, ela foi e disse: pois é, cuide, viu, que eu tenho um conhecido que morreu disso aí. Começou no seu... Aí eu, meu Deus do céu, aí em espírito, né? Eu em espírito, eu comecei, meu Deus do céu, misericórdia. A gente vem fazer uma visita para levantar, trazer ânimo, né? Levantar a pessoa. Aí a pessoa vem falar em morte. A gente tem que continuar crendo em Deus, irmãos. Aí, depois disso, eu disse: não, vou fazer aqui um curso de como a gente se portar numa visita, né? Porque na visita que a gente vai para a casa das pessoas, tem algumas normas que a gente tem que ter sabedoria, irmãos. Tem pessoa que vai visitar a pessoa e a pessoa se abre,
diz os problemas, às vezes é um problema familiar, do marido com a esposa. Aí a pessoa, no final, vai orar e ora, meu irmão, que os vizinhos da rua da frente escutam, os vizinhos da rua de trás escutam, que aquela pessoa está passando um problema com o marido. E não pode ser assim, né? Tem coisas que é confidencial. Na hora que você vai orar, aí você baixa o tom de voz, porque ali todo mundo escuta. E aí tem pessoas que não têm essa sabedoria, né? Mas vamos voltar aqui para o texto. Então, irmão, hoje nós vivemos uma geração assim, irmãos, que as pessoas são negativas para tudo. As pessoas não têm fé para nada. As pessoas usam de incredulidade. Mas nós, irmãos, que temos as promessas de Deus, nós, irmãos, que estamos firmados no Senhor, a gente tem que ter um outro olhar para as coisas, irmãos. A gente não olha só com olhar para as coisas físicas, a gente tem um olhar espiritual, irmãos, porque nós que recebemos Jesus, nós somos seres agora espirituais. Amém? E aí, irmãos, Josué vivia no meio, irmãos, desse contexto das pessoas não tinham fidelidade ao Senhor. Olha só o que ele vai dizer aqui no versículo 8. Ele começa dizendo, Josué 14, 8. Mas meus irmãos que subiram comigo, aí ele vai dizer o quê? Fizeram derreter o coração do povo. Ele está dizendo, olha, quando a gente foi espiar a terra, os irmãos que foram comigo, e era todo mundo povo de Deus aqui, irmãos, foram enviados por Moisés. Mas só ele e Josué se portaram como crente. Os outros, irmãos, quando voltaram, os 10, foram tudo com uma visão negativa. E o pior, irmãos, a influência negativa estava na maioria, era 10 com influência negativa, 10 com incredulidade, e só 2, irmãos, crendo. Tá certo? E aí, esses 10 que voltaram, irmãos, com incredulidade, eles semearam no meio do povo de Israel um pânico e não fé. Eles começaram a semear pânico. Rapaz, a terra lá tem muito gigante. Como é que a gente vai herdar essa terra que Deus nos deu? Olha só aqui, irmãos, eu vou ler aqui o texto para os meus amados irmãos, que está lá em Números 13, versículo 31 e 33. Olha o que eles disseram. Porém, os homens que com ele subiram disseram, olha só o que os homens voltaram dizendo. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos dela são homens de grande estatura, são gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, o que acontece aqui, irmãos? Eles estavam com medo. E o medo, irmãos, substitui a fé. O medo substitui a fé. O povo chorou e murmurou, e o povo queria voltar para o Egito, irmãos, porque não queriam enfrentar os desafios para conquistar a promessa de Deus para as suas vidas. Então, meus queridos irmãos, por mais que a gente passe adversidades, por mais que os nossos problemas sejam como os gigantes da terra, a gente, irmãos, tem que se posicionar como filhos e filhas de Deus, que continuam crendo que Deus é maior do que os nossos problemas, Deus é maior do que as nossas lutas, Deus, Ele pode sim intervir nas nossas vidas, irmãos, e se há promessa de Deus para nós, a gente tem que ficar firme, irmãos, porque Deus, Ele vai cumprir todas as suas promessas, irmãos. Amém? Aí, olha só o povo, depois que foi contaminado pela incredulidade. O povo começou a dizer, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto, e porque o Senhor nos traz a essa terra? Aí começaram a murmurar contra Deus, porque a incredulidade faz isso, né? A pessoa começa
quando tem um coração incrédulo, começa a murmurar contra Deus. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Aí eles começaram logo a querer logo, sempre sobra para o líder, né? Queriam logo tirar o líder, vamos tirar o líder, vamos voltar para o Egito. Isso aqui, irmãos, além da incredulidade, é uma covardia espiritual, né? E isso é como uma epidemia, irmãos, isso contamina, sabe? Os homens que voltaram com temor, eles contaminaram toda a nação. Só 2 permaneceram de pé, crendo no Senhor. Só 2, irmão. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Da mesma maneira que o incrédulo, ele contamina as pessoas, aquele que tem fé também, irmão, ele também contamina os outros a ter fé no Senhor. Sabe? Como é bom a gente encontrar com uma pessoa, né, que às vezes a gente está ali desmotivado, e aquela pessoa, irmão, chega com aquela fé, com aquela certeza, aquela convicção que nos anima. E nós que somos filhos de Deus, irmãos, pessoas com o Espírito Santo de Deus, nós devemos viver desta maneira, irmãos. Porque para viver, irmãos, desmotivado, incrédulo, o mundo já está aí, o mundo é incrédulo. A gente abre uma televisão, é só coisas que tiram Deus do foco. Então nós que somos, a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo, nós não podemos ter uma vida, vivendo uma vida, irmão, desmotivada, não, irmãos. A gente tem que influenciar esta sociedade, irmão. Mesmo as pessoas incrédulas, a gente tem que estar levando uma palavra, a gente tem que estar colocando no coração daquela pessoa que Deus é maior do que nossas dificuldades. Se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele vai sim cuidar de nós. Amém? Aí, irmãos, eles aqui, o que estava acontecendo com eles? Eles estavam confiando mais nos obstáculos do que confiando em Deus. Eles estavam confiando mais que os gigantes eram mais poderosos do que Deus. Eles viram gigantes, mas não confiaram no Deus que abriu o mar, irmãos. Eles viram Deus abrir o mar vermelho. Eles passaram por dentro do mar vermelho. Eles viram, irmão, Deus fazer maravilhas no meio deles. Mas eles, na hora que viram os adversários, temeram. Eles esqueceram das obras, das maravilhas que Deus fez. Então, meus irmãos, a incredulidade, a Bíblia diz que o fermento, ele leveda toda a massa, né? Se uma palavra de incredulidade pode ser destruidor, irmãos. Quando a gente, irmãos, no comecinho do Ministério Sem Fronteiras, irmãos, eu acho que não tinha nem 15 dias ou 20 dias. Eu me lembro, irmãos, que Deus começou a colocar no meu coração procurar um lugar para abrir a congregação. Por quê? Porque a gente estava lá em frente da minha casa, todo mundo já conhece a história, era época de inverno. E aí Deus começou a dizer: papai vai procurar um lugar, ou para alugar, ou para... né? E aí, irmãos, eu comecei, aí eu fui falar para uma irmã da igreja, né? Essa irmã não congrega mais conosco, mas eu disse para ela: rapaz, nós estamos vendo aí, né, para a gente alugar ou até comprar um lugar logo para a igreja, né? Já que a gente... Aí ela: não, pastor, tenha cuidado, vá com calma. A igreja começou agora, tenha cuidado, vá com calma, não vá querer passar à frente colocar como é que se diz o ditado? A carruagem à frente dos bois, é? Aí eu disse para ela: não, minha filha, eu estou sentindo de Deus, né? Eu vou aqui, porque ninguém vai ficar o tempo todo, né, congregando em frente a uma casa. E a gente tem que dar passo de fé. Dar passo de fé, confiar em Deus. Quer dizer, com pouco tempo a gente comprou uma casa, irmãos, à vista, praticamente à vista. Deus fez o mover. Quer dizer, tem coisas, irmãos, que a gente tem que, não irresponsavelmente, logicamente, né?
Mas tem coisas que a gente tem que usar a nossa fé. Se Deus ele está prometendo no nosso coração e a gente tem a certeza que é Deus, a gente tem que andar por fé. A própria palavra de Deus nos diz que a gente anda por fé e não por vista. Amém, irmãos? E aí, irmãos, é, a incredulidade, ela contamina as pessoas, irmão. Ela contamina. Se você não estiver firme no Senhor, você vai ser contaminado, irmãos, pela falta de fé, sabe? Das pessoas. Os incrédulos eu nem digo nada, irmãos, porque eles já são incrédulos mesmo, né? As pessoas que vivem no mundo. O problema, irmãos, é quando são crentes que estão na casa do Senhor e usam incredulidade, né? Querem nos desmotivar. Tem pessoas, irmãos, que vai falar com alguns irmãos de algum plano que está fazendo, quer fazer um curso. Irmãos, para quê? Por isso que eu sempre digo, não conte os seus planos para todo mundo, irmão. Que as pessoas vêm com a ducha de água fria em cima de você, logo para lhe desmotivar, para você não perseverar, né? Então, irmãos, Josué, ele diz assim, olha, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, desanimaram o povo. Mas aí aconteceu algo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Está vendo o que Josué alcançou a vitória? Ele diz, os que estiveram comigo usaram de incredulidade, mas eu perseverei em confiar em Deus. Caleb aqui se destaca por sua firmeza em meio à adversidade. Porque a nossa fé, irmãos, a gente vai utilizar mesmo em meio à adversidade, em meio à provação. Aí é que a gente tem que se posicionar em fé. A fé verdadeira, ela vai resistir mesmo quando está em minoria. Não é porque a maioria estava ali dizendo que não ia dar certo, que Josué e Caleb ia seguir a maioria. Não, eles estavam firmados na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. E eles ficaram na palavra de Deus, na promessa de Deus. E a promessa de Deus, irmão, pode ter 100, pode ter 200, pode ter 10, pode ter 1000. O que vale é a promessa da palavra de Deus. Não é porque a maioria está acreditando em algo fora da palavra que nós vamos crer, não. Amém, irmãos? É a mesma coisa que nós estávamos pregando ontem, né, irmãos? Lá na sede. Eu, se não me engano, a Cássia pregou aqui também. Falha a memória. Que não é porque as pessoas estão ricas, aí tem igrejas que pregam riqueza, que é a aprovação de Deus, não, irmão. Nem sempre essas coisas, né? Não, porque aqui nessa igreja a pessoa dá testemunho que ficou rico. Não, irmão, nem sempre é aprovação de Deus isso, né? A mesma coisa é aqui, irmãos. Não é porque a maioria fala uma coisa que a gente tem que ir pela maioria. Não, a gente tem que ir pela palavra de Deus, pela promessa que está na palavra de Deus. E a perseverança aqui de Caleb, que ele disse, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Essa perseverança, irmão, nasce da convicção que nós temos no nosso coração, gerados pela palavra de Deus. Caleb sabia quem era Deus e Caleb confiava era nas suas promessas. Era na palavra de Deus. Amém? É isso que Hebreus capítulo 10, versículo 23 vai nos dizer. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Você crê nisso, irmãos? Glórias a Deus. Seguir a Deus é uma escolha contínua, irmãos. Não é um evento isolado. Então, quando o Caleb diz, eu perseverei em seguir ao Senhor, é porque ele escolheu continuamente estar seguindo ao Senhor. E quando a gente toma essa posição, a perseverança, irmão, na fé, isso é um sinal de maturidade cristã. Eu sei que é mais na igreja, né? Tem muitos irmãos, ou homem ou mulher, porque lá na sede tem muitos irmãos também, que as esposas não são cristãs. E tem também muitas irmãs que os maridos não são cristãos.
E aí, irmãos, é, muitos, a gente nota já o desânimo, né? Muitas irmãs dizem, não, ali não tem mais jeito. Inclusive tem uma irmã na sede que o marido dela congregou com a gente há muito tempo. E esse irmão se afastou da igreja, agora está apostatando da fé. O que é apostatar da fé, irmão? É você deixar o evangelho e ainda combater o evangelho. Né? Hoje ele combate o evangelho. Hoje ele é contra a palavra de Deus. Ele diz que é criação do homem, não sei o quê. Então tem muitas pessoas que estão desanimando, né? Mas o que eu digo é o seguinte, continue firme, perseverando, porque a fé, irmão, nos faz perseverar. A gente não pode desanimar. Amém, irmãos? A gente não pode se deixar dominar por emoções, irmãos, coletivas, né? Caleb não foi influenciado pela comoção do povo. O povo, irmão, começou logo a chorar, a se desesperar. Ai, os gigantes, agora não tem jeito. Mas Caleb e Josué disse, não, nós vamos ficar. Se o Senhor prometeu, Ele vai nos dar. E o povo falava em apedrejar eles, irmão, porque eles estavam com fé. Mas eles disseram assim, não, vamos continuar crendo, vamos continuar perseverando, mas o povo todo desanimou, tá certo? E eles fizeram como Daniel, irmãos, eles escolheram não se contaminar, amém? E aí, queridos, ele diz que eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Seguir o Senhor indica relacionamento e não apenas uma religião. Seguir a Deus é isso, irmãos, é relacionamento. É você conversar com o Senhor e receber no seu coração a confirmação de que Deus está ali lhe direcionando. É você conversar com o Senhor como conversa com uma pessoa e você sentir também o Senhor conversar no seu coração. Isso é relacionamento. É caminhar conforme a vontade do Senhor. É quando você lê uma palavra e Deus vai falando no seu coração, tá certo? É o que diz aqui o Salmo 25:4, olha. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. E a gente tem que ter esse relacionamento com o Senhor nosso Deus. Amém? Caleb não se guiava por consenso ou por convicção dos outros, né? A referência dele, irmãos, era Deus e não era o povo. Era essa a referência dele. Aquilo que Deus tinha falado, aquilo que Deus tinha prometido. Amém, queridos irmãos? Então, a gente não pode, irmãos, assim como Elias ali no Monte Carmelo, né? A gente não pode, disse ao povo Elias, até quando vocês vão coxear entre dois caminhos? A gente não pode coxear entre dois caminhos, irmãos. Nós, desde o momento que o Senhor nos chamou, nos resgatou, nos salvou, a partir daquele momento, irmão, nós agora, o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós, gerou em nós fé, e nós agora somos seres espirituais. E nós vivemos, irmão, neste mundo, fazemos as coisas que nós fazíamos antes, coisas físicas, né? No sentido de continuamos trabalhando, continuamos cuidando da família, mas hoje nós temos uma visão espiritual. Eu digo que a gente faz as coisas que fazia antes, não as coisas erradas, né, irmão? As coisas físicas, né? Trabalhar, cuidar da família, da casa, mas hoje nós temos uma visão muito mais além do que isso, porque hoje nós somos seres espirituais. Hoje a gente sabe que tem um Deus que morreu por nós. A gente sabe que um dia, quando a gente partir dessa terra, para onde é que a gente vai? Mas a gente sabe também, irmãos, que nas lutas dessa vida, e sempre vai ter lutas, a gente tem agora, irmãos, um Deus que a gente pode correr para os seus braços. A gente pode chorar aos seus pés, a gente pode pedir direcionamento, a gente pode pedir para Ele nos dar vitória, a gente pode pedir, irmãos, para Deus interceder nas nossas vidas. Hoje a gente tem esse relacionamento com Deus. Hoje antigamente, irmãos, quando a gente não conhecia Deus, e assim como o mundo não conhece Deus, ele quer resolver os problemas de outras maneiras.
As pessoas pensam em se vingar, as pessoas pensam em tirar a vida, as pessoas pensam em fazer mil loucura, mas nós não. Nós hoje temos um olhar espiritual e nós somos guiados pela palavra de Deus. E aquilo que a palavra de Deus vai nos instruindo, nós vamos vivendo. Isso é relacionamento com Deus. Isso é fazer como Caleb. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O mundo, irmãos, ele vai numa corrente, mas nós vamos nadando contrário à correnteza do mundo. E é por isso que as pessoas não nos compreendem muito bem. Amém, queridos irmãos? E aí, irmãos, às vezes a gente está passando aprovação, passando uma luta, mas o testemunho de Caleb, irmãos, ele vai dar esse testemunho depois de 45 anos. 45 anos. Ele foi, viu a terra, viu que tinha gigantes, voltou com os outros espias, né, para comunicar a Moisés. E aí, irmãos, só ele e Josué disseram, não, nós vamos entrar na terra. Mas depois disso, irmãos, se passaram 45 anos. E agora ele está aqui, irmãos, depois de 45 anos, ele está aqui dando testemunho. Sabe por quê? Porque Deus não esquece dos que o seguem com interesse de coração. Deus não se esquece das promessas que Ele faz a nós, não importa o tempo, mas Deus, Ele não se esquece. Então, perseverar é manter-se constante, apesar da espera. E esperar não é bom, irmão, eu sei que esperar não é bom. A gente, às vezes, fica impaciente. Oh, meu Deus, tanto tempo, tantos anos, e a gente não vê se realizar. Mas vejam bem, irmãos, Caleb, 45 anos, né? 45 anos. Eu já, em 2027, eu vou fazer 30 anos de crente. Quer dizer, dos meus 30 anos de crente, ainda falta mais 15 anos para Caleb dar um testemunho. É muito tempo, irmão. É muito tempo, né? É como lá a mulher com fluxo de sangue, irmão. 12 anos, a pessoa doente, não é brincadeira não. Até ela poder dar o testemunho de vitória, né? Até ela conseguir a vitória. E aí esperar não é bom. Esperar não é fácil, irmão. E às vezes a gente quer passar à frente de Deus, às vezes a gente quer fazer que nem Abraão e Sara, né? Quer arrumar soluções rápidas, e às vezes a gente quer, irmãos, tomar à frente de Deus. Mas a gente tem que perseverar, irmãos, constante, confiando em Deus. Porque Caleb passou 45 anos, esse tempo todo e não apagou a fé dele. Ele continuou com fé, irmãos. Agora ele estava com 85 anos, tá certo? Quando todos já tinham desistido, Caleb ainda mantinha aqui o fogo vivo pela promessa de Deus. Então, o tempo, irmãos, é a prova de fé genuína. É por isso que em Mateus 24:31 vai dizer, quem permanecer até o fim, esse será salvo. Porque é perseverar, perseverar, perseverar. Ah, pastor, mas está com muito tempo que eu oro sobre isso, pastor. Persevere, minha irmã, persevere, meu irmão. Ah, pastor, mas eu não estou vendo ainda nada ser modificado. Persevere, porque o trabalhar de Deus, irmãos, às vezes é diferente do nosso pensar. Às vezes a gente está orando por uma pessoa, para a pessoa mudar, e Deus não trabalhou ainda naquela pessoa, porque Deus está querendo que a gente mude primeiro. Às vezes Deus tem essas coisas, né? O trabalhar de Deus, às vezes a gente não compreende. Então, a gente tem que continuar firme, confiando no Senhor, perseverando no Senhor. E no momento certo, irmãos, as coisas acontecem. Quem se lembra de José, que a gente chama José do Egito, né? Mas ele não era do Egito não, viu, irmãos? Ele era da Canaã mesmo, viu? Ele não era do mundo não, viu? E José era assim, irmãos. Quanto tempo ele levou, irmãos, para que os sonhos de Deus se realizassem na vida dele. O que ele passou, irmãos, de injustiça, de provação, até ele ver aquilo que ele sonhou lá na adolescência dele se cumprindo, seus irmãos se curvando diante dele, aquilo que Deus já tinha mostrado a ele há tanto tempo. Mas para chegar até isso, irmãos, ele passou por muitas provações. Agora vejam bem, irmãos, Caleb agora vai na frente de Josué. Josué estava distribuindo as terras e Caleb agora disse, ei rapaz,
Você se lembra, né? Nós dois somos os únicos que ficamos de pé. Mas tem uma coisinha. Eu ainda não recebi meu pedaço de terra, não. E eu quero Hebron. Eu quero Hebron. Hebron foi que Deus me prometeu, né? A herança que ele esperava, irmãos, a gente pode ver aqui em Josué 14, do versículo 12 ao 14, ele vai dizer assim, Caleb vai dizer para Josué, agora, pois, dar-me este monte de quem o Senhor falou naquele dia, ou seja, há 40 anos atrás, era a promessa do Senhor para a vida dele. Pois naquele dia, tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então, meus irmãos, a herança está reservada aos que não recuam, aos que não retrocedem, aos que continuam firmes, confiando no Senhor. Hebron, onde moravam os gigantes, foi entregue a Caleb. E ele, irmão, já com 85 anos, disse, se é promessa de Deus, eu vou botar esses camaradas, todos esses gigantes para correr. Olha aí, irmãos, apesar da idade, ele foi lá e recebeu Hebron como herança. E Deus, irmãos, ele honra os que o honram. Se nós honramos a Deus, Deus vai nos honrar. Amém, irmãos? Por isso, continue firme. Por isso, persevere. A vitória não vem sem lutas, mas a vitória vem com fé. Diga, fé e coragem. Tem que ter fé e coragem. Aí a vitória vai chegar. Primeiro, fé. Crer nas promessas de Deus, né? Crer que o Senhor, ele pode nos ajudar nas nossas dificuldades. E coragem, né? Para dar um passo em direção àquilo que Deus tem prometido. Caleb tinha 85 anos, irmãos, mas ainda tinha fogo do Espírito na vida dele, né? Ainda era cheio de fé. Ele disse, não, a promessa é minha. Foi Deus que prometeu, eu vou lá, eu vou tomar a Hebron por herança. E aqui, irmãos, nós vemos se cumprir Isaías 40, 31, né? Mas os que esperam no Senhor, olha que Caleb estava esperando há 45 anos, renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Era o que estava acontecendo na vida de Caleb, porque a fé vê possibilidade, irmãos, onde não há possibilidade. É isso que é fé. Amém, meus irmãos? Eu não sei se há aqui esta noite, no nosso meio, pessoas que estão aí, né, precisando, né, estão clamando ao Senhor para que algo de grande aconteça na sua vida. E muitas das vezes é verdade o tempo que tem orado e às vezes o desânimo quer chegar. Mas esta noite, irmãos, a gente olhando para a vida de Caleb e olhando para o Deus de Caleb, que é o nosso Deus, a gente pode continuar crendo e perseverar. Davi contra Golias, irmãos, ele foi contra Golias, Davi, e ele enfrentou um gigante, mas não foi, irmãos, o tamanho do gigante que ele viu, mas ele olhou para o tamanho da sua fé e o tamanho do seu Deus, e foi isso que decidiu aquela batalha. Por isso, continue firme, continue olhando para o seu Deus, o nosso Deus, porque não importa o tamanho da situação, da dificuldade, nem o tempo, perseverando no Senhor, a gente alcança a vitória. Continue crendo, continue firme no Senhor, continue confiando na palavra do Senhor. Caleb aqui, irmãos, é um símbolo de uma fé que resiste, de uma fé que permanece, que escolhe o caminho estreito, mesmo quando todos preferem o caminho largo, né? A maioria preferiu chorar, se lamentar, desistir, mas ele e Josué, eles disseram, não, nós vamos pelo caminho estreito.
Vai ter luta, vai ter batalha, mas se Deus é conosco, nós podemos todas as coisas naquele que está conosco. Amém, irmãos? Então, esta noite nós vamos orar. E se você, esta noite, está aqui passando alguma adversidade, eu lhe convido você a perseverar assim como Caleb, e nós vamos orar e crendo nesse Deus que Ele pode agir nas nossas vidas, né? Em nome de Jesus,